Bom, continuando as nossas medidas de tendência central, agora nós vamos ver medidas separatrizes. Confesso que às vezes é difícil um pouquinho enxergar a, a utilidade dessas medidas. A gente vai com certeza saber como calculá-las, né? Principalmente nesse caso eu vou pedir ajuda para o Excel, porque as fórmulas matemáticas para calcular separatrizes não são fáceis, né? Mas o Excel vai dar conta desse recado e aí nós podemos ficar tranquilo, né? Vamos ver uma conceituação de separatrizes, né? Depois como calcular no Excel e vamos ver como que elas são colocadas nos artigos científicos, né? Então, separatrizes, medidas de posição que permitem calcular valores da variável que dividem ou separam a distribuição em partes iguais. Nossa, ficou muito estatístico isso, né? Vamos ver na prática como não é tão complicado a definição de separatrizes, né? Então, aqui eu fiz uma coluninha de uma forma informal, que dividiu um conjunto de dados em 4 partes iguais. Lembrando que tem que colocar em ordem crescente. Então, se você tem uma população com, vamos falar redondinho para facilitar a nossa visualização, né? Se você tem 100 valores em ordem crescente, 25, 25, 25, já dividi em partes iguais. Então, isso que é o que a gente chama de quartis ou quartil, né? Que é quando a gente divide a amostra em 4 partes iguais. Aqui, de novo, no meio, uma definição de livros de estatística, né? Que é essa que é o nosso objetivo, é tentar amenizar a linguagem, não que não seja ideal, né? Mas às vezes, em função da objetividade do trabalho que a gente está escrevendo, a gente quer saber, ó, como é que calcula o significado disso e tranquilo, né? E às vezes o calcular pode ser num programa de estatística ou pode ser no próprio Excel. Então aqui tem algumas definições, e aí eu vou tentar convencer vocês por que não vem o Q3, né, o quartil 4, perdão, o quartil 4, né, vem o Q3, não vem o quartil 4. Então o quartil 1, ele pega os primeiros 25% dos valores, né, antes do último valor, depois 50% e depois 75%. Por que não se considera o quartil 4, o último número do quartil 4? Que seria o limite, né? Que seria o valor que a gente considera como Q4. Porque o último valor, ele pode ser muito acima da maioria, e ele pode não ser representativo. Às vezes eu quero comparar uma escola com a outra com relação ao desempenho de notas, e uma escola, quase todos os alunos tiraram até nota 7, e só um tirou 10. E na outra escola, a maioria dos alunos tirou nota 7, 8, 9, e a maior nota foi 9,5. E aí, se eu for comparar o quartil, o último quartil, com o último quartil das duas escolas, ia dar a impressão que a escola que tem o 10 teve maior desempenho, né? E aí, um pouco, a genética vai justificar também por que a gente vai trabalhar com esse intervalo aí entre o Q1 e o Q3. Já vamos ver o que é essa medida, mas vamos entender as separatrizes, né? Quartil é a separatriz mais utilizada nos artigos científicos. Aqui está dizendo o que tem que fazer, né? Colocar os números em ordem crescente e depois dividir em 4 partes iguais. Você imagina se você está trabalhando com 300 e tantos números, ter que dividir em 4 partes iguais. Então vamos deixar que isso que o Excel vai fazer para nós, né? Aqui tem mais para sedimentar essa informação, né? O que são quartis. Então, dividido em 25%, para reforçar bem esse conceito, de novo, as flechinhas dizendo cada um desses quartis até onde vai, né? Tranquilo? Então, Q1 até 25%, Q3 até 75%. E o que a gente não fala, até 100%. Com relação a DCIS. DCIS, a gente vai ver percentis, não são tão utilizados, porque geralmente nos artigos científicos não se trabalha com mundaréu de números, quando se tem o interesse de utilizar separatrizes. Mas vai que no seu CAIBA, né, a palavra decil, quer dizer, o parâmetro decis, ou decil, aí você vai estar entendendo o conceito. Mas hoje a gente só vai dar o exemplo no Excel dos quartis, né? Mas você pode procurar no Excel decis, percentis.
Então, olha lá como é que é tranquilo, né? Eu vou colocar os valores em ordem crescente e vou dividir em 10 partes iguais. Cada parte eu vou chamar de decil, né? Primeiro decil, segundo decil, e de novo, o último decil a gente não conta, né? Não leva em conta, porque o último é o que eu falei, é um valor que pode ficar muito acima dos demais. Então tá aí uma definição nas colunas laterais, né? Uma para facilitar a nossa vida, dividir o conjunto de dados em partes iguais, desde que ele esteja colocado em ordem crescente. Cada fatia dessas 10 partes é chamada de decil, né? Então, aí tem o primeiro decil, que são os primeiros 10%, e assim por diante, né? A definição aqui, para sacramentar essa informação, aí tem lá os decis até o decil 9, né? E aí vem também percentis, ou percentil, já dá para adivinhar, né? Se quartil, 4 partes, decil, 10 partes, percentil, 100 partes, né? Agora, imagina que ele não é tão utilizado, porque você dividir 100, uma amostra ou uma população em 100 partes, vai ser difícil ficar conversando entre um artigo que tem percentis específicos com outro que tem os mesmos percentis. Mas, às vezes, né, trabalhos robustos, que considerou uma quantidade enorme de dados, pode, às vezes, utilizar percentil, né? Então, divide os dados em 100 partes iguais, cada parte é chamada de percentil, né? E aí, de novo, explicando como é que a gente calcula esses percentis, né? Uma ilustraçãozinha para fechar, a questão das separatrizes, para verificar esse MI no meio seria a mediana. Olha que a mediana é chique, né? Ela está tanto lá na medida de posição, tentando representar a maioria, como ela também é uma medida de separatriz, né? Uma medida que separa em meio a meio, né? 50% de um lado e 50% do outro. Então, ela é o valor realmente do centro, como a gente viu quando falamos lá de medidas de tendência central. E aí você tem o MI, que seria a sigla de mediana, os Qs, que são quartis, decis e percentis, tá? O que é importante, que aí vai ser muito utilizado em comparação entre artigos, é a distância interquartil, que é definida como a diferença entre o Q3, que seria o terceiro, e o primeiro quartil. E aí vamos tentar visualizar por que eles fazem isso, né? Porque os dados mais representativos de uma população, eles estão no meio, né? No miolo. Não são nem aqueles valores pequenininhos do começo, não aqueles valores muito grandes do fim. São os valores que estão no meio. Então, dá para comparar um grupo de pessoas, ou um grupo de animais, ou aquilo que eu estou trabalhando, com outro grupo, comparando essa distância interquartil, que é a distância entre o Q3 e o Q1. Tá? Então, as separatrizes, elas são usadas muito para ficar comparando uma amostra com outra, para saber se o quartil 3 de uma foi muito superior à outra, ou foi igual, né? E o Q1 também. E essa distância interquartil também vai ser utilizada. Então, aí você tem a definição do que é distância interquartil. E agora vamos ver no Excel como é que é facinho calcular, né? Você coloca todos os valores, né? Pode colocar numa coluna ou colocar todos eles em sequência, desde que você depois consiga. Tem vários truques no Excel, mas vamos ser objetivo, considerando que a facilidade para se aplicar, né? Porque no momento de escrever um artigo científico, de estar produzindo uma monografia, uma tese, é um momento meio de extenso estresse. Então, quanto mais facilitar, melhor. Então, vamos ver como é que a gente calcula no Excel, como é que é facinho, né? Só que aí, no slide, é bom prestar bem atenção nessa fala, né? Eu escrevi a fórmula, quartil.exc, identifico onde que estão os valores, né, do A1 até o J31, né, o J3, e esse 1, 2 e 3, eles são os valores que representam, deixa eu só deixar aqui bem nítido, né, para a gente não esquecer. Então, esse 1 é o nome do quartil, e aqui representa as células, né, onde estão os valores, tá, de A1
até 2 pontos J3. Como aqui eu quis só escrever a fórmula, tem que colocar sempre o igual antes, né? Se você não colocar o igual, ele não vai fazer a conta, né? Não vai fazer a aplicação da fórmula. Então, faltou só colocar aqui o igual na frente dessas formas. Liquidado, calculou o quartil. A distância interquartil fica fácil de ser calculada agora, né? Já vamos ver. Aqui, só para falar dos resultados, né? O que significam os resultados. Se dividir a amostra em 4 partes iguais, cada parte contempla 25%, estamos até repetindo um pouco a teoria, né? E assim por diante, né? E aí Q1, Q2, Q3. E a distância interquartil. Tá, então, nós tivemos uma ideia do que são separatrizes. Será que tem tanto nos artigos científicos? Então, lá, peguei algumas frases de artigos científicos. E, como eu sei que você prestou bem atenção, você consegue até falar assim, olha, mediano e valores dos quartis 25% e 75%. A pessoa podia ter falado mediano e valores dos quartis 1 e 3, tá certo? Estando 50% das observações entre o 8 e o 11. Poderia falar, estando com a distância interquartil igual a 3, tá? E a análise de todos os dados recolhidos foi realizada através de métodos de estatística descritiva. Então, ó, nós estamos acompanhando aí a nossa conversa, já sabemos média, mediana, moda, mínimo, máximo, quartis. Agora, depois dessa aula, a gente vai começar a falar sobre medidas de dispersão. Então, para convencer mais ainda a importância das medidas separatrizes, mais frases que a gente encontra nos artigos científicos, né? Apesar desses resultados, a prevalência, que é um conceito também importante, né, que considera casos novos e antigos de uma determinada doença, né, ou algum evento na saúde, não apresentou diferença estatística significante entre os diferentes quartis. Agrupados segundo quartis de consumo, e as jovens foram divididas em 4 quartis de renda. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre separatrizes, né? Mostrando que elas são medidas que separam as amostras em partes iguais, como os quartis, em 4 partes iguais. E a distância interquartil, que às vezes é muito utilizada, às vezes não é muito utilizada para comparar grupos diferentes. E aí, um resuminho das medidas de dispersão, que vai ser a nossa próxima conversa, né? Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e agora vamos continuar nossa caminhada, né? O último slide que a gente viu lá, já fazendo um spoiler do que vai ocorrer para frente, nós vamos falar sobre as medidas de dispersão. Então, até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro.